É hora de pegar a segunda direita, depois seguir em frente até o amanhecer, porque hoje tem imersão com Peter Pan aqui no Vida Pós-Créditos. Você está no Vida Pós-Créditos, um canal onde eu falo sobre cinema, séries e cultura pop em geral, então se você gosta do assunto já te convido a se inscrever. E hoje tem o quadro Imersão. Sim, e o que é o quadro Imersão? É um quadro onde eu me aprofundo, eu mergulho dentro de um só tema. E esse é um quadro que leva tempo para fazer, porque como eu estou falando, né, eu mergulho no tema, então eu leio livros, assisto coisas e tal, então não é uma coisa que eu consigo fazer de um dia para o outro. Tanto que até hoje só teve uma imersão aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima se você quiser assistir, que é sobre o herói do Rio Hudson, aquele voo que teve que pousar lá em Nova York, no Rio Hudson e tal. Se você não conhece a história, você assiste aí para você entender melhor. Então agora eu consegui fazer uma imersão de Peter Pan, aproveitando a estreia do novo filme, aí, o novo live action que está chegando, que na verdade já chegou, né, no Disney Plus, que é Peter Pan e o Andy. E que material eu usei então para esse imersão Peter Pan? Bom, eu comecei pelo livro onde ele apareceu pela primeira vez, que é O Pequeno Pássaro Branco, de 1902. Depois eu li Peter Pan e o Andy, a obra de 1911. Assisti a animação da Disney, Peter Pan, de 1953. A sequência, que é De Volta à Terra do Nunca, que é de 2002. Vi também Hulk, A Volta do Capitão Gancho, de 1991. Assisti em seguida Peter Pan, de 2003. Depois Em Busca da Terra do Nunca, de 2004. Depois A Terra do Nunca, A Origem, de 2011. E Peter Pan, de 2015. E agora assisti então o Peter Pan e o Andy, de 2023. Olha, foi muito Peter Pan aí, mas eu consegui. Bom, vamos começar então do começo. Vou falar primeiro de O Pequeno Pássaro Branco, que é o livro onde o Peter Pan, como eu falei, apareceu pela primeira vez. Bom, o Peter Pan lá, na verdade, não era esse Peter Pan que a gente conhecia, esse menino que vem pela janela com aquela roupinha tal, e chama o Andy e os irmãos dela para ir para a Terra do Nunca. Nesse primeiro livro ele é citado, mas ele é só uma criança, tipo um bebê, que fica nas árvores do Kensington Gardens, que é tipo um parque lá de Londres, e aí ele fica na árvore lá, com os pássaros e tal. Não é aquele Peter Pan que a gente conhece, né? É um Peter Pan muito diferente, e na verdade esse primeiro livro nem é sobre ele. É um livro que começa a contar de um cara que está observando um casal, a rotina deles e tal. Eu vou confessar que eu achei o livro bem chatinho, eu não estava mais aguentando ler, não estava entretido, eu não vi a hora de ir para Peter Pan e o Andy, que é onde começa ali a história que a gente realmente conhece. Então cheguei em Peter Pan e o Andy, e ali sim, aquela história clássica, é aquele tipo de livro que você senta e lê tudo num dia só, se quiser, sabe? Você senta e lê rapidinho, uma leitura bem gostosa mesmo. Esse livro passou por várias adaptações, na verdade Peter Pan foi criado pelo J.M. Barrie, que é um cara que criou a peça Peter Pan, então depois que foi virar um livro. Depois de ter virado o livro, teve outras adaptações para o teatro, teve uma adaptação para um filme mudo, também preto e branco, e então lá na animação da Disney foi a primeira vez que a gente viu o Peter Pan retratado com uma figura masculina. Até então ele tinha sido interpretado só por mulheres no teatro e também no filme preto e branco que eu comentei. Então ali é a primeira vez que a gente vai ver ele como um menino, né, mesmo sendo uma animação, e ali que a gente vai ver ele com a roupa verdinha, porque até então também a roupa dele era com tons mais assim pastéis, marrom, vermelho, tinha até teia de aranha em algumas das adaptações. E o filme não era só adaptado para essas diferentes obras, mas o próprio autor anualmente mudava Peter Pan. Inclusive no começo, na verdade, nem tinha o Peter Pan. Inclusive no começo, na verdade, não tinha nem o Capitão Gancho, era só o Peter Pan que raptava crianças para poder brincar com ele. Quando elas cresciam, ele jogava elas no mar. Então olha só como era um negócio sombrio. Na verdade, se você for pensar no livro mesmo, Peter Pan e o Andy, na obra original, tem uma coisa bem assim triste e assustadora em pensar que o Peter Pan chegava e levava essas crianças para a Terra do Nunca, e os pais no livro veem a janela aberta, eles voando lá, e aí eles tentam chegar lá e evitar que eles vão embora, não conseguem, ficam lá chorando, sabe? Tipo, é meio pesado o negócio, sabe? Depois nas adaptações mais pra frente a coisa foi ficando mais leve. E olha que ele já tinha mudado, porque que nem eu falei, né? Antes era raptando mesmo e depois jogava as crianças no mar. Aliás, outra coisa que ele mudou nessas adaptações da história foi colocar o tal do pó de fada para as crianças poderem voar. Porque antes, na verdade, as crianças só precisavam pensar em coisas felizes e já conseguiam voar na história. Mas aí começaram a aparecer relatos de crianças que estavam realmente tentando voar, se machucando e tudo mais. Aí o J.M. Barrie colocou então o tal do pó de fada para ser mais uma condição para que as crianças pudessem voar. No livro também, a Wendy conta a história da Cinderela com os irmãos lá. Já na animação da Disney eles já conhecem a história do Peter Pan. Nos outros filmes também, alguns, eles já citam
citam que as histórias do Peter Pan são passadas de adultos para as crianças tal. No livro sim, a mãe da Wendy chega a ter lembranças do Peter Pan tal, porque é aquela ideia de que o Peter Pan visita várias casas, várias pessoas, e isso passa de geração para geração, porque tem toda aquela coisa, né, aquele conceito de quando a gente vai crescer, quando a gente para de usar a imaginação e começa a amadurecer. Outra coisa que é bem diferente na animação da Disney é que no final o Capitão Gancho coloca uma bomba lá, que seria um presente da Wendy, o Peter Pan vai abrir, vai explodir, a Sininho vai lá, pega a bomba, joga pra longe. No livro não, no livro a Wendy deixa tipo um remédio, que na verdade não é remédio, é só água. Eles brincam assim, né, imaginam as coisas, deixou pro Peter Pan tomar, só que aí o Capitão Gancho vai lá e envenena essa água, aí o Peter Pan vai tomar, a Sininho entra, porque ela vê o que aconteceu, e tenta puxar o remédio do Peter Pan, ele não larga, não sei o que lá, acaba que ela entra na frente e ela toma o remédio no lugar do Peter Pan. No livro, assim como em outras adaptações cinematográficas, depois os garotos perdidos no final da história vão para Londres junto com a Wendy e os irmãos dela para morar com a família ali, só que na animação da Disney isso não acontece, eles ficam lá na Terra do Nunca mesmo. E essa coisa das histórias do Peter Pan passar de gerações para gerações, no livro, no final fala que passa da Wendy para a filha dela, depois da filha dela para a filha dela, né, que seria a neta da Wendy, e assim por diante. Isso de passar da Wendy para a filha dela acontece na sequência da animação da Disney, que é quando a Jane, que é a filha da Wendy, acha essas histórias do Peter Pan tudo uma bobeira, ela já não está acreditando em nada, porque eles estão passando por um período de guerra, então é muito difícil com aquela realidade toda na frente dela ficar usando a imaginação, né? Então ela já não está mais nessa vibe, mas aí o Capitão Gancho pega e sequestra ela, achando que ela é a Wendy, para servir de isca para conseguir finalmente capturar o Peter Pan. Só citando algumas coisas, eu não vou falar todas as diferenças, imagina, só o principal, assim, para você ter uma noção das coisas que foram mudando pelo caminho. O Walt Disney era apaixonado pela história do Peter Pan, ele queria que essa fosse a segunda animação do estúdio, né? A primeira foi a Branca de Neve e os Sete Anões, mas devido ao período de guerra que o mundo estava passando e também as técnicas de animação que existiam não eram ainda suficientes para retratar o Peter Pan do jeito que ele queria, então ele teve que adiar, aguardar um tempo aí, e o filme acabou saindo só 16 anos depois. Então agora eu vou começar a falar das produções depois da Disney, não vou falar em ordem cronológica, no começo eu já falei pra você tudo que eu li e assisti na ordem certinha, mas agora eu vou dividir porque tem adaptação que foi feita do livro, tem outras que são histórias de origem que inventaram, outras seriam sequência do que aconteceu no livro, então eu vou separar mais ou menos por aí. Vou falar primeiro então da produção de 2003, Peter Pan, que é uma adaptação do livro mesmo, Peter Pan e Wendy, assim como foi a animação da Disney. Essa é a minha versão preferida, já vou adiantar pra você, porque ela é a mais fiel do livro. Ah, Henrique, mas você só gosta da coisa se for fiel? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que adaptações são adaptações, né? Tá aí o nome, né? A palavra adaptação. Então pode sim mudar coisa, inventar. Pra mim o importante é que seja uma obra que entretenha e que tenha o espírito da obra original, né? Você tem que ter ali o mínimo do conceito básico daquilo. Não adianta você fazer uma coisa totalmente diferente, porque senão pra que você tá chamando então de uma adaptação daquela obra, né? Se você fez uma coisa totalmente diferente. Então assim, adaptar, beleza. Agora tem que adaptar com qualidade. Agora, essa é a minha preferida porque, sim, tem bastante elementos do livro que eu gosto bastante. Funcionou como um roteiro de cinema, porque sim, tem adaptações ali também, mas foi a que mais ficou próxima da obra original. E também o mundo criado eu gostei bastante. O Peter Pan, interpretado pelo ator mirim na época, Jeremy Sumpter, pra mim é o melhor Peter Pan que teve até então, né, tirando a animação da Disney, nesses live actions, pra mim foi o melhor até então e até agora, porque, como eu falei, é o meu preferido. Ele tem um estilo de moleque travesso, esperto, ágil, malicioso. Ele tem realmente esse espírito do Peter Pan de não querer crescer, de achar que ele tá certo, de ser meio cabeça dura, ao mesmo tempo muito criativo nas brincadeiras que ele faz, ou nos momentos de perigo, para enganar o Capitão Gancho, os outros piratas, tal. Eu acho que o Jeremy Sumpter fez uma interpretação muito boa desse personagem mesmo. Ele trouxe a vida, assim como a animação da Disney já tinha feito. Eu acho que em carne e osso ele foi a melhor encarnação desse personagem que podia ter. Também gosto da Wendy no filme. Eu acho que a Sininho aqui foi a única coisa que destoou um pouco pra mim, ficou um pouco caricata demais, uma interpretação um pouco teatral demais, que eu acho que ali ficou meio fora do restante, mas a Terra do Nunca aqui é bem colorida, é bem lúdica, divertida, gosto do Capitão Gancho também, e como eu falei, mesmo sendo a mais fiel ao livro, por exemplo, no final dessa história, a Wendy nunca mais viu o Peter, e no livro a gente sabe que ele continua visitando ela por um tempo, até que depois ele esquece e tal, e aí, como eu falei, passa de geração por geração. Então aqui no filme de 2003, não, ele nunca mais viu a Wendy, mas as histórias dele sim continuam sendo passadas de geração para geração. Agora eu vou falar de uma produção que seria a sequência da história do Peter Pan, né? Eu já falei da sequência da Disney, agora eu vou falar então de Hulk, a Volta do Capitão Gancho, filme estrelado pelo Robin Williams, com Dustin Hoffman, Julia Roberts e direção do Steven Spielberg.
Spielberg. Esse filme é tipo uma sequência sem ter o primeiro, digamos assim, porque ele não teve um filme anterior, ele já começa na história depois. É como se você assistisse, sei lá, o Retorno de Mary Poppins sem ter visto Mary Poppins. É o segundo filme, só que aqui no caso sem ter o primeiro filme. Aqui a gente vê já o Peter crescido, ele não lembra que ele era o Peter Pan, ele vai visitar a família dele lá em Londres. A Wendy, interpretada pela Maggie Smith, maravilhosa, acaba revelando pra ele que ele é o Peter Pan, que ele acabou indo pro mundo real, saiu da Terra do Nunca, cresceu e esqueceu da sua infância. E aí isso acaba acontecendo porque o Capitão Gancho sequestra os filhos dele. Então essa é a base da história. Então ele vai ter que ir para a Terra do Nunca com a ajuda da Sininho, no caso aqui a Wendy fica lá, ela não vai junto para essa aventura. Aí ele vai para a Terra do Nunca atrás dos filhos dele e tem que lembrar que ele é o Peter Pan, então ele vai contar com a ajuda dos garotos perdidos. Aqui nessa história, o Andy fala que o vizinho deles era o J.M. Barrie, que é o cara que escreveu o livro original e teria escrito baseado nas aventuras que ele via das crianças, tal, das coisas que eles contavam. Tem umas referências ao livro original, mas é uma história nova realmente. Então assim, ele adapta, mas mantém o respeito e os valores já estabelecidos por Peter Pan e o Andy. Esse filme tem também algumas curiosidades. Uma delas é que quando mostra o Andy jovem, quem interpreta ela é a Gwyneth Paltrow. Então nas imagens de flashback você vê a Gwyneth Paltrow novinha fazendo a Wendy. E também tem uma cena em que o Capitão Gancho fala para os piratas assim que um deles traiu ele, e aí ele aponta com o gancho assim, aí os piratas vão se afastando, fica o Robin Williams e um outro pirata. E aí esse outro pirata que é acusado de ter traído o Capitão Gancho. Esse outro pirata, quem interpreta é a Glenn Close. Na hora que eu assisti, que eu revi agora recentemente, né, eu não me liguei que era ela, eu achei o pirata meio estranho e tal, mas nem sonhei. Aí quando eu tava pesquisando, fazendo o roteiro aqui pra esse vídeo, que eu tava vendo o elenco, eu vi Glenn Close. Falei, Glenn Close? Tá no filme? Falei, eu vi a Gwyneth Paltrow lá que eu não sabia, mas a Glenn Close? Aí eu coloquei no Google e vi que ela faz esse pirata. Achei muito engraçado, muito curioso. E outra coisa que vale a pena destacar é o personagem do ator Dante Basco, que é o Rufio. O Rufio tomou o lugar do Peter Pan enquanto ele estava fora, né? Quando ele saiu da Terra do Nunca, o Rufio virou o líder dos Garotos Perdidos. É um personagem super legal, visualmente legal, a personalidade dele é legal, então ele até tem hoje uma base de fãs grandes, aí ficou meio cultuado com o passar dos anos. Inclusive muita gente queria ver um spin-off sobre o Rufio e tal, e o ator se juntou com um amigo dele, diretor, e fez aquela vaquinha, né? Que você abre para os fãs colocarem dinheiro para um projeto se tornar viável, né, o crowdfunding, e aí ele fez isso para poder fazer uma história de origem do Rufio. Aí eles fizeram, tá no YouTube, chama Bangarang, tem uns 17 minutos mais ou menos, e mostra aí o Rufio antes de toda a história, né, e tem também a participação do ator original, Dante Basco, não como Rufio, mas como outro personagem. Agora vamos falar das histórias de origem que inventaram. Vou começar falando de A Terra do Nunca, a Origem. Isso na verdade não é um filme, era uma minissérie, se eu não me engano, em 2 partes do canal Sci-Fi, e aí eles juntaram e fizeram tipo um longa-metragem no lançamento em DVD, que foi o que eu assisti. Gente, esse aqui não rolou. Esse aqui pra mim foi o único que realmente eu achei bem ruim, sabe? É aquele filme que pega a história do Peter Pan e quer ampliar todo aquele universo, mas de uma maneira de qualquer jeito, que você mata a mensagem da obra principal. Então toda aquela coisa de acreditar em você mesmo, ou então do uso da imaginação, aqui fica de lado, sabe? O Peter Pan faz parte de um grupo de ladrões lá na Inglaterra, e aí eles acabam encontrando um orbe, que seria um negócio que abre um portal para outro planeta, que é a Terra do Nunca, que é um planeta que foi criado por um cara lá, um senhor que aparece. Aí o Capitão Gancho tinha tido um caso com a mãe do Peter no passado, ela largou ele para ficar com outro cara que seria o pai do Peter, e aí ele matou o pai dele, a mãe depois morreu, aí ele ficou cuidando do Peter. Olha, isso tudo é contado, assim, nem mostra isso no filme. É uma novela mexicana que inventaram, os efeitos especiais são bem ruins. E como eu falei, não tem aquela coisa principal da história do Peter Pan, sabe? De crescer, da maturidade. Aqui tudo é deixado de lado. Pra não dizer que não tem nada que presta, bem assim, entre aspas, a coisa mais curiosa, que eu achei legal mesmo, assim, legal, mas desperdiçada, foi que o Bob Hoskins, que fazia o Smee, parceiro do Capitão Gancho lá, o braço direito dele em Hook, A Volta do Capitão Gancho, tá aqui 20 anos depois interpretando o Smee de novo. Uma homenagem, né, pra Hook, A Volta do Capitão Gancho. Então convidaram o ator aí, o Bob Hoskins, pra repetir o papel dele 20 anos depois aqui nessa zona que é A Terra do Nunca, a Origem.
Agora eu vou falar de Peter Pan de 2015. Também é uma história de origem. Olha, esse aqui, pelo menos, é bem divertido, sabe? Ele muda bastante coisa, tem referências à obra original, mas ele dá uma floreada maravilhosa aqui também. É um filme que parece meio que um sonho com um pesadelo, sabe? Na hora que as crianças estão num orfanato, aí as freiras são bem maldosas e vendem as crianças para os piratas, então eles vêm à noite, na madrugada, buscar, estão num período de guerra, tal, assim. Então foi criado todo um outro contexto, né, para essa história, e aí desce lá uns piratas meio que parecendo o Terrifier, assim, o Pennywise do Circo de Soleil, desce, pega as crianças e leva pra cima, tal. Aí chega na Terra do Nunca, lá estão minerando lá, que isso aqui é parecido com a história da história ruim lá da minissérie. Também então o pirata, que já vou falar dele, que é o vilão, tá querendo nas minas lá achar o pó de fada também e tal. E aí nessa mina o pessoal fica cantando umas músicas de rock, tipo, sei lá, Nirvana, tal. É uma piração, assim, uma piração esse filme. Mas é uma piração que é legal, sabe? Pelo menos funciona, eu acho. E aí eu ia falar do vilão agora, que é o Barba Negra, que é interpretado pelo Hugh Jackman. E cara, Hugh Jackman totalmente comprometido com o papel. Ele tá muito bem nesse papel, sem brincadeira, assiste. Só por ele já vale a pena. Teve, no momento do lançamento, uma polêmica, porque a Tiger Lily foi colocada uma atriz branca, né, que é a Rooney Mara, e aí o pessoal tava questionando, poxa, por que? Se ela é nativa, não sei o quê. Só que na verdade eu fui pesquisar mais a fundo isso e eu vi o diretor falando, e eu vou ter que concordar. No livro Peter Pan e o Andy, em nenhum momento fala que ela é nativa americana, ela é nativa da Terra do Nunca. Então assim, tá aberto a interpretação, você pode inventar ela do jeito que quiser, né? De qualquer maneira, a tribo que ela faz parte, a tribo lá da Terra do Nunca, é bem diversa, tem asiáticos, tem negros, tal, e eu acho que mesmo assim, ele se justificando, eu achando que realmente tem fundamento a justificativa dele, ele perdeu uma oportunidade bacana, porque ele podia colocar ela sem ser branca, já que todos os protagonistas eram brancos, né? O Capitão Gancho, o Peter Pan, o Barba Negra, tal. Pô, já que ela é de uma tribo extremamente mestiça, podia colocar ela com características diferentes, outra nacionalidade, outro povo, sei lá, qualquer coisa, mas não precisava ser necessariamente branca, né? Já que tinha todos os outros ali, apesar de que nesse filme o Smee não é branco, então aí já teve uma diversidade nesse ponto. Inclusive na época mesmo até a atriz falou que ela também achou um pouco estranho, mas depois o diretor conversou com ela lá, ela viu qual que era da produção e falou, ah, entendeu, tal. Então assim, ficou aquilo, né? A polêmica aparece, aí eles têm que se justificar. Mas tá aí, eu achei legal ver essa versão diferente, né? Porque assim você tem realmente filmes diversos. Numa versão é de um jeito, em outra versão é outra. Como eu falei, são adaptações. Porque inclusive nos últimos live actions da Disney eles têm mudado. No Aladdin, por exemplo, o Jafar é um cara bem mais novo. Ou mesmo características de personagem. Pega 101 Dálmatas lá atrás. Tipo, o cara não era compositor de música, no filme ele era um cara que fazia videogame. Então o que eu acho legal é que tenha diversidade e que tenham obras diversas, né? Vários diferentes, assim, nessa versão é de um jeito, assim como os quadrinhos fazem, né? Um herói é de um jeito num universo, no outro é de outro, ou mesmo num universo tem vários personagens diferentes. Vale falar também que nesse filme tem várias citações do livro, então ele usa, assim, também um pouco da obra original e não assim de qualquer jeito, tão bem empregadas as citações, as referências. Tem referência à flautinha do Peter Pan que eu gosto. Eu acho que tem uma referência a Hulk, a volta do Capitão Gancho, porque lá o Robin Williams tinha 3 dias para se lembrar de que ele era o Peter Pan, para ele treinar, para poder enfrentar o Capitão Gancho no duelo. E aqui ele tem 3 dias para também treinar e lembrar e aprender como que ele faz para voar. Então eu achei curioso colocar essa coisa de 3 dias, eu acho que foi sim uma referência a Hulk, ou então foi uma grande coincidência. Bom, agora eu vou falar rapidamente de Em Busca da Terra do Nunca. Esse é um filme que já conta meio que os bastidores de quando o J.M. Barrie criou a história do Peter Pan, então que ele se envolveu ali com uma família, fez amizade com uma mulher que estava viúva, no caso, interpretada pela Kate Winslet. Quem faz o J.M. Barrie é o Johnny Depp. E aí ele começa a brincar com as crianças, é bem legal, é um drama, assim, sobre o envolvimento dele com essa família. E ele era casado, então o drama dele com a mulher dele, o drama da mulher que era viúva, a mãe dela também, que não gosta dessa aproximação do J.M. Barrie com as crianças e com ela. E aí a mulher tá doente, assim, é baseado na história real também, vale bastante a pena assistir, é bem bonito o filme. Entre as crianças tem até o Fred Highmore, que também depois hoje já tá crescido, faz bastante sucesso. Aliás, tem uma cena que eu acho muito legal, que é do Johnny Depp com uma das crianças, um dos meninos, que o menino tá preocupado com a mãe dele que tá doente e tal, e aí o Johnny Depp tá observando, ou no caso o J.M. Barrie, né, o personagem tá observando esse menino falando da preocupação com a mãe, o que fazer, e aí ele percebe a transição da criança pro adulto, digamos assim, não que aquela criança se tornou um adulto, mas como ele amadureceu, assim, na frente dos olhos dele. A gente vê isso, né, essa dinâmica dos atores ali passou isso pra gente também, e eu gosto muito desse momento, que ele fala assim, ó, você acabou de crescer. Naquele momento
o menino assim encarando uma situação real da vida e estando preocupado, tendo noção e consciência do que está acontecendo, tentando se entender e como lidar com aquela situação. Nossa, é uma cena muito legal mesmo, vale a pena assistir. E o filme também tem como dono do teatro, onde o J.M. Barrie coloca as peças dele, o Dustin Hoffman. E o Dustin Hoffman fez o Capitão Gancho em Hook, A Volta do Capitão Gancho. Então também tem uma ligação com aquele filme aí, tá no mesmo universo do Peter Pan. E chegamos a Peter Pan e o Wendy 2023, o live action da Disney. Será que eu gostei? Não rolou. Estou triste, porque eu fui com uma expectativa boa. Imagina, faz toda essa imersão. Pô, vou ver agora a nova versão, né? Todo empolgado. Mas olha, eu achei um pouco deprimente essa versão. Já vou explicar por quê. Olha, todo o conceito de infância e amadurecimento tá ali. A Wendy tá ok. A Sininho eu gostei. Se fosse essa Sininho naquele filme de 2003 eu ia preferir. Eu achei ela bem boa aqui. Tem uma música que eu gostei, numa cena em que a Wendy tá andando na prancha, que os piratas cantam. Achei legal. Mas olha, são bem pontuais mesmo as coisas que eu gostei. Porque no geral realmente não me convenceu, infelizmente. Talvez eu seja o único, não sei. Não vi crítica de ninguém antes de gravar esse vídeo. Mas eu vou colocar os pontos aqui do que não me agradou muito. Bom, primeiro, eu fui esperando que ia ser uma adaptação do livro, ou então daquela animação da Disney, e não esperando que fosse a mesma coisa, que nem eu falei, essas outras versões mudaram várias coisas e foram legais e tal. Mas aqui eles não seguiram, eles se desligaram totalmente do desenho deles e também da obra original. Não totalmente, né? Porque eu falei, o conceito está aqui, mas assim, na narrativa, nas coisas acontecendo, muito pouco é parecido com essas histórias. Então, talvez tenha uma frustração aí minha, porque eu estava com uma expectativa que não foi cumprida. Talvez se você for sem expectativa, pode ser que você goste mais do que eu. Não gostei do Jude Law como o Capitão Gancho. Não gostei do protagonista, o Peter Pan, coitado, o menino, não tô falando que ele é ruim, porque provavelmente até é o jeito que foi dirigido, mas eu não achei carismático, sabe? Não achei... Os personagens pra mim não tem força, não tem características que eu me importe com eles, nada me empolgava, eu não dava risada, eu não ficava com medo, eu não ficava emocionado, tudo que eu assistia ali pra mim tava blé, sabe? A Terra do Nunca, nossa, é um lugar meio qualquer, cinzento, não tem nada de magia. O que faltou pra mim aqui foi justamente isso, imaginação. Imaginação é a base do Peter Pan. Cadê a imaginação nesse filme? Pra mim faltou isso, sabe? Acho que pra resumir bem, assim, não me cativou. A cachorra aqui, a Naná, eles colocaram uma cachorra normal, não é aquela coisa meio babá que nem nas outras adaptações, igual o livro, né? Que é até meio estranho, uma viagem do J.M. Barrie, assim, que ela era uma cachorra babá, né? E é isso, acho que em meia hora, assim, eu já tava meio tipo, ai, sabe, meio assim, me desligando, começando a pensar em outras coisas e tal. Então pra mim não rolou muito, infelizmente. É uma pena terminar esse vídeo falando assim tão brevemente de repente, porque eu não tenho nem muito o que falar, né? Eu acho que nem eu falei, a história não me empolgou. O Capitão Gancho aqui sequestra lá as crianças, aí tem a cena com o crocodilo, depois tem o final do navio. Eles foram por um caminho aqui do Peter Pan ser amigo do Capitão Gancho no passado e ter expulsado o Capitão Gancho da Terra do Nunca, e aí foi que ele cresceu, e aí ficou bravo com o Peter Pan. Não sei, assim, eu não gostei muito dessas ideias que eles colocaram, sabe, do jeito que foi executado, que nem eu falei, não me empolgava as sequências, e é isso. Infelizmente, não me pegou. Mesmo assim, valeu a pena ter feito imersão, ter mergulhado nessa obra tão maravilhosa, é muito legal. Peter Pan e Wendy, assim, traz bastante reflexões legais. Agora no próximo vídeo vai ser um VPC Coleção mostrando tudo isso que eu falei pra você, que eu assisti, os livros, os DVDs, Blu-rays, edições especiais. Vou mostrar tudo com detalhes no próximo vídeo. Então se você gostou, deixa sua curtida, compartilha com os amigos. Fico por aqui, continuamos a conversa aqui nos comentários então, e eu te vejo no próximo vídeo.